Santa Maria recebeu importante reconhecimento pela sua produção de cinema e cultura. O prêmio de melhor longa-metragem gaúcho do 53º Festival de Cinema de Gramado. A produção, feita pela TV Ovo, coletivo da cidade, é chamado Quando a Gente Menina Cresce e acompanha a transição entre a infância e a adolescência de um grupo de meninas de uma escola municipal da periferia da cidade. Hoje nós vamos conversar com a diretora do filme, a Nelly Mombelli. Olá, eu sou Amanda Teixeira e eu apresento o TV Campus Entrevista de hoje. Então, Nelly, esse foi o primeiro longa-metragem produzido pela TV Ovo e já recebeu o prêmio de melhor longa-metragem do Festival de Cinema de Gramado. Como que foi receber esse reconhecimento? Está sendo muito emocionante. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. A gente já estava muito feliz de ter sido selecionado, de poder fazer a estreia do filme em Gramado, porque a gente ainda não tinha exibido o filme, né? Foi a primeira exibição, a gente não tinha nem conseguido exibir para as famílias e para as meninas que participam do filme, porque muitos festivais pedem que ele seja inédito e não permitem nem sessões fechadas. Então a gente não tinha feito nenhuma sessão ainda. E aí poder levar, né, a gente organizou um ônibus junto com o apoio da prefeitura, da Escola Sérgio Lopes, e aí nós conseguimos levar as meninas que são as protagonistas, as famílias, professores da escola, parte da equipe também, poder levar todo mundo para Gramado para assistir para assistir o filme pela primeira vez, já foi uma espécie de prêmio pra gente, né, porque foi muito emocionante estar lá com elas estarem num cinema, né, se vendo. E 2 anos depois de todo o processo que a gente fez com elas, né? E aí quando chegou a premiação, a exibição foi na terça, né? E a premiação foi na sexta-feira. A gente tinha algumas apostas do que a gente imaginava que poderia levar, assim, né, pro filme. Mas também, né, aquela expectativa lá meio Fernanda Torres, assim, do tipo, tudo bem, né, a gente já ganhou só por estar aqui, né, por trazer o nosso primeiro longa, conseguir estar na seleção de Gramado, trazer as meninas, isso já estava ótimo para nós. E aí foi uma loucura, assim, quando veio os 3 últimos prêmios ali do final, após a premiação dos curtas brasileiros, né, porque teve toda a premiação dos longas, daí os principais prêmios ficou pro final depois da premiação dos curtas. Então, assim, tipo, eu já tava assim na poltrona, né? Esperando que talvez viesse uma menção honrosa para as meninas, isso eu acreditava muito, assim, que elas receberiam, né? Porque realmente elas estão incríveis no filme, mas quando vem júri popular e melhor filme, assim, é incrível. E está sendo incrível andar com o Kikito por Santa Maria, né? A gente está circulando bastante com ele e percebendo o quanto que as pessoas torceram e vibram junto com a gente, assim, tá meio que uma conquista coletiva da cidade. Como tu comentou, além do júri oficial, também recebeu o prêmio pelo júri popular e menção honrosa para o elenco feminino. Qual a importância desses outros 2 títulos também? Então, júri popular é uma votação, né? Era uma votação online das 2h às 8h. A gente nem conseguiu mobilizar muito enquanto TV Ovo que estávamos lá, porque a gente estava até as 3h30 envolvido com a sessão e das 4 às quase 6h a gente tinha o debate, né? Então o pessoal da comunicação da TV que estava lá fez um cardzinho e tal e a gente enviou. Mas eu acho que circulou muito pela escola, pela rede da escola, assim, né, dos professores e tal. E também, claro, né, a TV Ovo tem um alcance com redes sociais, os amigos de cada um, e aí eu acho que isso foi meio... Eu não sei quantos votos, eu não perguntei, eu não sei se eles divulgam esse dado, até queria perguntar. Eu não sei quantos votos, mas eu tenho escutado muita gente que me conta que votou e que distribuiu para a família inteira, assim. E eu vi algumas coisas também de stories no Instagram, assim, que foi replicando. Então, realmente a gente não esperava, porque na sessão da segunda-feira tinha 2 prefeituras presentes na sessão do 1 em 1000. E aí eu pensava, tá, ele vai ganhar, né? Porque era o que mais tinha público presente quando deu o júri popular, assim. Eu pensei, a Santa Maria é muito boa de mobilização, né? Foi muito incrível. E as meninas é um pouco do que eu comentei, assim, do quanto que elas estão natural em frente à câmera, né? Elas realmente... Era uma aposta que eu tinha, menção honrosa para elas, por essa naturalidade que a gente conseguiu construir também, né? Foi uma construção, porque
Pra gente chegar nisso, antes da gente rodar o filme, a gente trabalhou durante 1 mês com oficinas de audiovisual para as turmas delas, né? Que elas são do 4º e 5º ano. Então, a gente ensinou todas as turminhas a manipular a câmera, a aprender as diferenças de microfone. A gente fez um curtinho, assim, né? Que tá no YouTube da TV Ovo, se chama Felicidade, porque é como nessa idade eles veem o mundo, assim, tudo muito feliz, muito alegre. E eu acho que isso ajudou a ir construindo não só essa relação com o equipamento, mas a nossa relação com elas também. Tanto que elas viviam correndo, né? E aí imagina, né, ter um lapela numa criança que passa correndo, se pendurando em árvore, ficando de cabeça para baixo naquele brinquedo que é a escada, né? Não há lapela que aguente, né? Então a gente prendia bem, né? A Maria Morena fez o som direto, então ela tinha todo um esquema de prender os microfones e sempre que alguma coisa caía, se soltava, as meninas vinham e avisavam pra gente prender de novo. Então foi assim, elas também ajudaram muito nesse processo da técnica. E Nelly, além de todas essas premiações, esse também foi um longa dirigido por uma mulher, né? Como tá sendo pra ti ter esse reconhecimento? Ai, olha, esse filme foi uma batalha, sabe? Porque uma das premissas desde o argumento, né? E quando a gente inscreveu ele no edital do FAC Filma, era que a equipe fosse constituída majoritariamente por mulheres. E não é fácil, né? O audiovisual e o cinema ainda são muito masculinos. A gente também não tem mulheres capacitadas num nível mais alto em todas as funções aqui em Santa Maria, né? Tem mulheres que fazem, mas tem diversos níveis de capacitação. E a gente estava aí fazendo o nosso primeiro longa-metragem. Então, ele também foi um processo de formação de mulheres em algumas funções, assim, inclusive minha, né? De dirigir um longa, né? Meu primeiro longa também. Então, eu sempre falo que esse filme foi uma grande escola para nós. E eu acho que para quem for assistir, ele vai, talvez, eu vou dar um spoiler, não sei, mas talvez um olhar meu para o filme, de que ele vai também se construindo até chegar ao final, assim, ele vai melhorando, ele vai dando pulos, assim, na forma da narrativa, conforme as meninas crescem, o filme cresce junto com elas, né, porque a gente também estava nesse processo de formação. Então, eu acho que é muito importante, enquanto mulher, ter movimentado para que a gente tivesse uma equipe majoritariamente feminina. Nós temos, ao todo, assim, são 49 pessoas, eu acho, da equipe e são 29 mulheres, né? Então, é quase um terço só masculino, né? 2/3 de mulheres. Então, isso tem... e eu espero que isso reverbere na área, aqui em Santa Maria principalmente, de que a gente possa cada vez capacitar e profissionalizar mais mulheres em diferentes funções do audiovisual e do cinema. Nelly... Que não seja só produção e direção de arte. Sim. Nelly, então, pra gente falar um pouquinho mais sobre o filme, esse é um documentário que acompanha um grupo de meninas de uma escola pública aqui de Santa Maria que está vivendo a transição entre a infância e a adolescência, né? Principalmente falando sobre a primeira menstruação, né? Então, como que surgiu a ideia dessa temática? Então, desde 2009, assim, eu estava um pouco com esse tema na cabeça depois de uma reunião familiar, assim, em que tinha primas do meu pai, irmã do meu pai, minha mãe, uma tia minha e tal. E aí eu não sei por que a gente estava falando sobre menstruação, eu não lembro. E aí elas começaram a contar da época delas, né? A minha mãe, por exemplo, ela vem de uma família de 8 mulheres, ela é a quinta e ela menstruou, ela não sabia o que era. E o professor da escola que acolheu ela, porque na educação física ela estava com o casaco amarrado na cintura, aquele clássico de escola, né, para esconder. E ele pediu para ela tirar para fazer educação física, ela não quis, e daí ele percebeu que ela estava menstruada. E no outro dia a escola reuniu todas as meninas e explicou o que era a menstruação. E uma outra mulher que estava com 70 anos na época falou que ela descobriu que a menstruação tinha relação com gravidez na noite de núpcias, porque o marido dela explicou para ela. E eu fiquei, né? Meu Deus, socorro! E fiquei um pouco chocada com isso. E fui observando um pouco do cotidiano, como isso se dava, e fui me dando conta que isso ainda é tabu, né? Que não mudou tanto assim. Na época a gente estava em 2020, sabe? E as coisas não tinham mudado. Tanto que a Lei da Dignidade Menstrual é de 2022, se eu não me engano.
Então aquilo era um tema que estava muito me incomodando, assim. E aí eu pensei, tá, vou fazer um filme sobre isso, um doc, mas como eu abordo? Enfim, foi uma longa construção, assim, para chegar na ideia de ir para a escola pública, principalmente porque é na escola que as meninas acabam menstruando, porque é onde elas estão a maior parte do tempo, né, nessa idade. E também é um dos altos índices de evasão escolar quando as meninas estão no ciclo menstrual, por diversos motivos. Sim, às vezes pela dor, mas muito mais pela vergonha, por não ter acesso a absorvente, a itens mínimos de higiene, seja em casa ou às vezes na própria escola, porque não tem, a escola também não tem condições, às vezes, né, tem escolas do Brasil que não tem banheiro. Um banheiro assim com pia, com descarga, enfim, né, condições mínimas. Então, foi um pouco nesse caminho, assim, né, dessas escolhas para a gente poder discutir esse tema, assim, porque afinal metade da população mundial, né, é de mulher. Ontem eu estava ouvindo uma notícia, inclusive, mas eu não fui buscar os dados, de que a população de mulheres no Brasil ultrapassou a de homens. Então, né, precisamos falar sobre isso para mudar muita coisa. E as meninas, elas são estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, né? Como que foi para elas terem toda essa participação em todo o processo de produção do longa? Elas, na época que a gente rodou o filme, elas estavam na Sérgio Lopes, né? Já se passou 2 anos, agora elas estão na Suzana Laranjeira, porque agora a Sérgio Lopes só tá... Na época do filme estava até o 5º ano, né? Agora tá só até o 3º ano, acho que já mudou também de novo. E elas sempre foram muito, assim, a fim de participar do filme. E elas foram, ao longo do processo, percebendo o que chamava a atenção da câmera também. Então, tem momentos que a gente sabia que elas estavam também atuando para a câmera, porque elas sabiam que determinada reação ou algo que elas falassem, né? Porque tinha 6, não dava para apontar a câmera para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, elas sabiam que determinadas reações iam fazer a lente se virar para elas. Então, elas também tem essa construção, assim, né, essa mise-en-scène aí de construção da narrativa. E eu sempre avisava elas, olha, vocês vão ver o filme daqui 2 anos e vocês vão ter mudado muito, porque 2 anos na adolescência, né, eles vão, tipo assim, de criança a adolescente. Tem gurias que estão maior que eu. E aí agora, quando a gente viu o filme, antes de ver o filme, eu disse, gurias, faz 2 anos, vocês mudaram muito, então não fiquem se cobrando ou se julgando, porque o adolescente tem muito uma coisa com a estética, né? E a comparação, assim, é da idade, né? Mas elas estão lidando super bem, estão falando muito, assim, estão cada vez mais abertas falando sobre menstruação e entendendo que elas têm um papel muito interessante de... Até a Emily deu uma entrevista um dia que eu tava junto e ela falou assim que... Ela é ainda bastante tímida, e aí ela fala bem baixinho, dizendo assim que, meninas, se vocês têm vergonha, né, da menstruação, vocês não estão sozinhas, né? Pode falar, a gente conversa, a gente se ajuda. Eu acho lindo isso, eu me emociono de ouvir elas falando assim, se empoderando e falando com propriedade, né? Se talvez não fosse o filme, elas até hoje não iam pronunciar direito a palavra menstruação por vergonha. E Nelly, por que a escolha de trabalhar com um grupo de meninas e não só com uma protagonista? Então, quando a gente chegou na escola, eram as meninas que tinham, né? As turmas estavam pequenas, porque mudou muita coisa, assim. Às vezes eu brinco que a gente apostou muito alto, sabe? Porque a ideia inicial do filme era chegar na escola e gravar com meninas que tinham acabado de menstruar e acompanhar algumas meninas que talvez menstruassem naquele ano, por idade, enfim, né? A gente ia ver como ia mapear essas personagens. Só que quando a gente chega na escola para rodar, tinha acabado de dividir a escola, porque a escola tinha até o 9º ano. E aí, quando a gente chegou lá, estava só até o 5º, e do 6º ao 9º foi para uma nova escola, que é a Suzana Laranjeira. E eu não quis mudar de escola, porque essa nova escola, ela fica lá na Palote, ela não tá na comunidade da Renascença. E eu, naquela época, eu queria muito trabalhar com uma escola com esse vínculo comunitário, porque eu entendia que a comunidade era parte da história, né? Então, a gente optou por ficar até o 5º ano, só que tinha 6 meninas. E aí, a Andrea, que nos convenceu bastante disso, não, vai dar certo, né? Teve outras meninas que durante o ano entraram e saíram, né? Mas a gente acabou ficando nas 6, porque eram as 6 que participavam
do contraturno, quando ia o projeto Saúde na Escola, que eram as conversas feitas pela enfermeira Sharon e pelo Gabriel, na época que ele era estagiário de enfermagem. E aí foi isso, assim, foi algo natural do processo, porque a gente foi acompanhando esses encontros, essas meninas foram permanecendo nos encontros e a gente resolveu, num determinado momento, fazer entrevistas com elas, porque eu também, o documentário, a princípio, a ideia era mais um processo observacional e não tanto de entrevista. E aí foi quando eu montei as duplas pra gente fazer entrevista, meio assim, já por conhecer elas e ver afinidades e tal. E a entrevista rendeu maravilhosamente, assim, que é a base do filme, a entrevista. Acabou sendo a entrevista, que era algo que eu não queria, assim, não era a minha intenção inicial. Então foi daí, né, que brotou, assim. E o legal delas é que elas são muito diferentes uma das outras, né? Tem a mais expansiva, tem a mais tímida, tem a que só ri, que não fala muito porque tem vergonha. Tem todos os seus perfis, assim. E eu acho que isso gera identificação com quem assiste, porque sempre alguém vai se identificar com uma delas. Eu até conversei com elas esses dias para que elas não ficassem se comparando e achando que uma apareceu mais ou tá melhor que a outra, porque o mundo é assim, ele é diverso e sempre alguém vai se identificar com uma delas por achar que o jeito é parecido, por gostar das complexidades e nuances que ela tem, né? Então, foi isso, assim, foi bem natural chegar nessas 6 personagens. E a produção também teve muito auxílio de outros membros da comunidade escolar, também dos profissionais da saúde, né? A família das meninas. Como que foi essa dinâmica? Então, o Saúde na Escola, né, que é com a Sharon e com o Gabriel, que era a nossa proposta inicial de acompanhar esses encontros, né, a Sharon é do posto de saúde da Vila Lídia, então ela ia lá conversar sobre diversas questões de saúde, entre elas as transformações no corpo na puberdade. E aí a gente tinha também para o filme uma proposta de videodança, né? Porque a gente tinha conceitos para o filme, né? Que eram essa observação na escola, acompanhando essas meninas, os ciclos da natureza, focando mais com imagens de outono e primavera, né? Relacionando com a introspecção do ciclo, antes de chegar ao ciclo menstrual e após a chegada da semana ali do ciclo menstrual, essa energia vibrante que vem, assim, né, dos hormônios e tal, relacionando com a primavera. E aí a gente também trabalhou com animação, ele é um híbrido, né? Trabalhou com animação para colocar em imagens algumas coisas do que as gurias falam, né? E a videodança para trazer esses movimentos do corpo, assim, e que é interno, que a gente não enxerga, né? E a gente fez contato aqui com o curso de dança licenciatura da UFSM, falamos com o professor Odailson, que nos indicou a professora Mônica, e aí a professora Mônica disse, tá, então a Lauren, que era monitora, vai lá para a escola da oficina para estudar o movimento das gurias para a gente poder criar videodança. E a oficina acabou sendo incorporada no filme também, né? Virou narrativa do filme. E que ajuda a construir o que é o final do filme, que eu não posso contar para vocês assistirem. Mas então tem todos esses elementos, né? E as mães, porque aí a gente acabou levando algumas mães para a escola para fazer essa relação, né? Do que elas aprendem com as mães, como é que é essa conversa com as mães. Pode nos contar um pouquinho mais de como que foi levar todo mundo pro festival? Então, foi uma jornada, Gramado é longe. A gente saiu às 5 da manhã. Nós chegamos lá por volta das 1h30, assim. A gente chegou e já entrou e já foi exibido o filme, sabe? Eu não consegui nem ir no banheiro. Mas foi muito incrível, assim, porque eu acho que tava todo mundo... Sabe quando todo mundo fica meio quietinho, assim, porque tá muito na expectativa? O ônibus tava bem silencioso na ida, assim. E eu acabei não conseguindo falar muito com todo mundo, porque na volta, o pessoal voltou e eu fiquei para acompanhar o festival, né? Mas as gurias estavam extasiadas, assim, né? Uma delas deu até autógrafo, não sei pra quem, alguém pediu autógrafos pra ela, e ela tava assim, meu Deus, eu dei autógrafo, eu tô muito famosa. Então tá sendo uma experiência muito legal pra elas, né? Esse reconhecimento, enfim. Agora aqui mesmo na cidade elas têm participado de várias coisas, né? Recebido homenagens. Eu acho que está sendo um momento de empoderamento delas bem interessante. E as famílias estão muito felizes também. Uma das mães nos falou assim, a minha filha me trouxe para Gramado. Que legal. E esse reconhecimento vem muito para a cidade também, né? Porque foi um filme feito aqui, em coletividade, com muita gente e também com baixo orçamento, né? Como que está sendo isso?
Então, a gente fala dessa questão do baixo orçamento, né? Foram 40 diárias, assim, bastante, né? Muita gente envolvida. Alguém poderia dizer, tá, mas se é baixo orçamento, né, faz outra coisa. Mas a ideia era essa, né? Enfim, a gente também se propõe a fazer algumas coisas, mesmo que o dinheiro não chegue lá, né? Então, esse filme foi abraçado por muita gente pra gente conseguir produzir ele, né? E eu acho que, de certa forma, o cinema se faz assim no interior, né? O orçamento, ele nunca é suficiente para o tamanho das ideias que a gente tem, mas não quer dizer que a gente vai deixar de fazer, né? Porque se a gente não faz, também é difícil de conseguir passar os morros, né? E ir adiante, assim. E não depende só disso, né? Depende de muitas coisas. Eu costumo falar que, às vezes, janela de festival é muito ingrata. Ingrata por quê? Porque, poxa, a gente produziu um filme em 2023. Eu tenho que chegar lá em 2025, quando eu vou finalizar ele, começar a inscrever. Ele tem que estar com um tema que tá no momento, que tá atual, né? Que toque. Então, tu tem que pensar muito a longo prazo e estrategicamente lá na frente para tu conseguir entrar em festivais, por exemplo. Vai depender muito da curadoria, né? Que faz. Para que a curadoria quer lançar debate naquele momento. Depois, como júri também, né? Enfim, tem muitas subjetividades envolvidas. Então, a gente também, para quem produz às vezes e não consegue, a gente já passou muito por isso, assim, de produzir e não conseguir janela nenhuma. Não quer dizer que a gente está produzindo mal, que o que a gente faz não é bom. Quer dizer que tem outros elementos que vão influenciando e nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente consegue, mas a gente às vezes produz muito, muito, muito para conseguir chegar lá naquele momento de conseguir, né? É uma estrada, assim, é uma caminhada. Nelly, eu quero saber também um pouco mais sobre a tua trajetória no cinema e também com a TV Ovo. Olha, eu entrei na TV Ovo em 2009 e foi, né, eu me formei em jornalismo na Universidade Franciscana. Na época eu era bolsista para a Uni 100%, então lá a gente tinha disciplinas já de cinema, né? O curso é onde eu dou aula hoje, o curso até hoje tem 2 disciplinas voltadas para cinema. Também, na minha época, tinha optativa de documentário, então eu sempre fiz muito, eu sempre gostei muito. Na verdade, eu gostava de rádio, mas eu fui apresentada pro audiovisual e sempre gostei de estar atrás das câmeras pensando conteúdo. E aí eu comecei a trabalhar nisso, quando eu entro para a TV Ovo também, né? A gente está a cada ano tendo novas ideias e produzindo, e o legal da TV Ovo é que ninguém corta as ideias de ninguém. A gente tem uma pasta no Drive chamada Chocadeira, que é onde a gente deixa todas as ideias que a gente vai tendo e a gente vai tirando de lá o que a gente acha que está na hora de produzir, né? E eu também fiz meu mestrado e meu doutorado aqui no Pós-Com da UFSM, estudando documentário. Então, eu estudo documentário, sei lá, desde 2008, mais ou menos, né? É muito tempo, assim, aliando teoria e prática, tentando experimentar a linguagem, tentando fazer diferente, às vezes fugir um pouco do jornalismo, que é essa formação, né? Que por outro lado também eu acho que é essa formação no jornalismo que me ajuda a me aproximar muito das pessoas para conversar com elas, né? Que dá essa abertura, assim, de lidar com a fonte, né? No caso, os personagens dos filmes. Então é isso, são muitos anos aí produzindo anualmente, né? E tentando sempre experimentar alguma coisa nova de linguagem, né? Para não repetir fórmulas, porque o documentário ele também tem essa possibilidade de abertura maior, de experimentação de linguagem do que a ficção, porque na ficção às vezes a gente fica mais preso ao roteiro do que já vem antes, né? E no documentário muitas vezes o roteiro se dá no processo ou na montagem, né? Tu sai com o roteiro inicial, mas ele pode ser subvertido totalmente, né? Então tu tem mais possibilidades até de se perder, inclusive, né? Mas também tem mais possibilidades de criar outras coisas. E agora, quais que são os próximos passos com o filme? Tem mais eventos que vão participar? Como vai ser? A gente vai exibir ele no dia 19 na Mostra Festivalzinho do Festival de Cinema de Brasília. Ele foi selecionado lá. Então, ele vai circular com mostras em escolas lá dentro do festival, né? O festival faz isso, de exibir em várias escolas e também no cinema principal lá. Acho que é Cine Brasília, agora eu esqueci o nome da sala que ele vai ser exibido. Eu vou ir para lá acompanhar essa sessão, né? E a gente está inscrevendo em festivais ainda.
Um dos prêmios também de Gramado foi a pré-inscrição no Festival de Málaga. Vamos ver como é que vai. Eu não sei se isso já é uma seleção ou se é uma pré-seleção, né? Eu ainda não tive tempo de pesquisar sobre. Mas a gente quer fazer primeiro esse caminho de festivais para ver se a gente consegue inserção em mais lugares, ainda mais agora com essas láureas de Gramado, né? A gente espera que isso abra mais portas para a gente poder construir o filme não só em Santa Maria e no Rio Grande do Sul, mas construir em outros lugares para depois a gente entrar no circuito comercial de cinema, até porque é uma demanda que a gente tem enquanto TV Ovo para a gente poder mudar a nossa pontuação na Ancine, assim, porque a gente é nível 1, é o nível mais baixo, né, na Ancine, e para tu ir subindo de pontuação, por exemplo, para nível 2 e conseguir recursos maiores, projetos maiores para a cidade, a gente precisa ter 2 obras no circuito comercial. Então, vamos tentar ter essa, né? E depois a gente já está fazendo uma série chamada Rock do Cassete, que a gente também pretende comercializar para a gente ir construindo e galgando, né? E subindo escadinhas, assim, para ir aprimorando a produção da TV Ovo, assim, podendo trazer mais projetos para a cidade, enfim. Uhum. E para a gente finalizar, como que é o processo agora para poder exibir para o público em geral? E tem alguma previsão de exibição aqui em Santa Maria? Não tem, todo mundo faz essa pergunta, a gente também quer logo trazer né, o filme logo para cá. Até esqueci de mencionar, a gente tem uma sessão agora dia 11 de setembro, na quinta-feira, em Porto Alegre, na Cinemateca Paulo Amorim, mas porque também é um braço do Festival de Gramado, porque é uma contrapartida do IECine, que é que leva o nome do prêmio dos longas gaúchos, né, na mostra de Gramado. E aí eles vão exibir todos os longas que estavam concorrendo. Então, para quem está por Porto Alegre, de repente consegue assistir ali. Mas para Santa Maria ainda não tem previsão. Quem sabe se até final do ano aí a gente consiga trazer ele pelo menos para o cinema, né? A gente precisa fazer esse circuito, né? E a gente precisa que as pessoas se mobilizem, vão para a sala de cinema de Santa Maria, lotem as sessões que a gente conseguir, porque é muito caro estar numa sala de cinema, a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Provavelmente a gente vai investir muito, muito mais do que ganhar para poder estar numa sala de cinema, mas esse é o processo do grande cinema, né? Ontem eu estava falando, a gente podia cunhar uma nova expressão, blockbuster santamariense, né? Daí a gente lota a sala de cinema, assim. Que é isso, né? A gente tem que criar esse movimento, né? E que as pessoas que estão com vontade de assistir agora, se o filme demora um pouco para chegar, que elas não percam essa vontade de assistir. Muito obrigada, Nelly. A gente vai seguir na ansiedade aqui, então, para assistir o filme. TV Campus de hoje fica por aqui. Te agradeço pela participação, por essa conversa e por trocar essa experiência aí com a gente. Obrigada.